Salve, salve, galerinha aqui do Matemática aqui. Nós vamos então dar continuidade às soluções que temos apresentados no processo anterior de IFG. Você pode consultar aqui na playlist que nós temos no nosso canal. Nós já resolvemos as questões do último processo, de 2019, tá bom? Vamos iniciar as questões agora do ano de 2018. Também traz para frente, né? Resolvemos os mais recentes. E agora vamos fazer o anterior, a primeira questão número 11 de 2018. Uma questão de geometria. Não é, assim, o bicho sai de cabeça, mas dessas que a gente apresentou aqui, é mais difícil do que as anteriores, tá bom? Então você precisa saber como calcular o volume de um paralelepípedo que é dado. Ele dá informação, é acrescentado lá um objeto, fala que a altura aumenta e quer saber o volume desse objeto sólido inserido no seu paralelepípedo, tá bom? Então, se você tem alguma dúvida, seria então pausar o vídeo aqui agora, revisar seus conceitos de geometria, tá bom? Como se calcula o volume de um paralelepípedo, bem nos anos iniciais, no sexto, no sétimo ano agora do ensino fundamental, você deve ter estudado isso, e para poder então, de maneira satisfatória, resolver aqui essa questão, ou pelo menos entender a solução que a gente vai apresentar, tá bom? Não tem muito mais o que falar, é isso, então, bora começar, né? Bom, como você pode ver, deixei aqui escrito o ano da prova, que é o ano de 2018, IFG 2018, mas também a gente sempre deixa o linkzinho aqui na descrição para você poder fazer o download dessa prova. É a primeira questão no ano de 2018, portanto é a questão 11. Fizemos o print, eu vou ler aqui e aproximar um pouquinho para ver se melhora. A qualidade do desenho que eles põem na prova não é muito bom, não sei porque o pessoal ama o Word, é terrível digitar questões, provas de matemática no Word, depois, quando vão imprimir, fica sempre essa coisa feia aqui, tá bom? Então, considere um aquário em forma de paralelepípedo reto de base retangular, contendo água até certo nível e com dimensões da base medindo 6 metros e 5 metros. Após a imersão de um certo objeto sólido nesse aquário, o nível da água subiu 20 centímetros, sem que a água transbordasse. Nessas condições, é correto afirmar que o volume desse objeto sólido em metros cúbicos é de, temos opções, item A, 0,6 metro cúbico, item B, 6 metros cúbicos, item C, 60 metros cúbicos e item D, 600 metros cúbicos. Como você pode ver, tem o desenho, esse desenho auxiliar que é colocado na prova original, tá bom? Temos aqui então as dimensões de 6 metros, 5 metros, aqui esse bichinho feio aqui que eu vou pintar de azul para te ajudar a enxergar, é o que eles chamaram de objeto sólido. E aí, então, aqui aparece a variação, que a água, o nível da água aumentou em 20 centímetros e quer saber, então, qual é o volume desse objeto de azul, tá bom? Eu sempre sugiro para você pausar o vídeo para poder vir aqui e acompanhar a solução que nós vamos apresentar para vocês, tá bom? Então, pausa aí, pensa, revisa se você tem alguma dúvida de como se calcula o volume de paralelepípedos retos e volte aqui para acompanhar a solução que nós vamos propor. Bom, vocês devem ter percebido que eu também pausei o vídeo, na verdade, não estava me implicando com aquele cubo desenhado lá, e tentei aqui no GeoGebra, então, desenhar de uma aparência um pouco melhor para vocês, para a gente, então, entender de fato o que aconteceu, tá bom? Então, eu só dei uma rotacionadazinha no cubo, mas nós temos aqui, então, as informações. Foi dado para a gente a informação de que aqui embaixo media 6 metros no nosso aquário e o outro 5 metros. Ou tanto faz, 5 metros e 6 metros, não importa muito, tá bom? E aqui eu pontilhei de azul para a gente imaginar que este era o nível da água, né? Isso você tinha de nível da água antes. Nós vamos pegar então o nosso objeto sólido, igual eles desenharam lá um papel lá no fundo lá, e vamos então colocar esse objeto aqui dentro do aquário. Então a pessoa chegou e vai jogar aqui então no aquário o objeto. Então imaginar que aqui é o fundo do nosso aquário, tá bom? Tá aqui o objetozinho desenhado, o objeto bateu aqui no fundo.
E o que, que ele fala? O nosso nível de água, que estava até esse pedacinho aqui, ele sobe mais um tanto. Eu não vou usar azul de novo, senão vai ficar azul em cima de azul. Então, a nossa água sobe. Vamos imaginar, subiu esse pedacinho aqui. Ó. Eu estou pontilhando aqui agora de... Estou riscando aqui agora de vermelho para nós, tá bom? Então, a água foi para esse nívelzinho de vermelho. E o que é esse nível que ele falou para gente? Que aumentou, na verdade, aqui 20 centímetros, tá bom? Ele quer, então, que você determine o volume do objeto sólido de amarelo inserido ok? Então, a pergunta é qual o volume desse objeto? Tá bom? Então, vamos escrever o volume do objeto. Volume do objeto inserido, ok? O que, que você precisa saber? Então, aqui, importantíssima pergunta, ele destaca que o volume tem que estar em metros cúbicos, tá bom? Então, quando você estuda um pouquinho de geometria, então você vai lá e aprende que quando você tem um paralelepípedo como esse, então vamos recordar como que se calcula o volume de um paralelepípedo, porque essas coisas ah, fazem parte do que a gente precisa para resolver a questão. Tá bom? Então você tem seu paralelepípedo, você pode sempre pensar assim, uma caixa de sapato, algo do tipo, tá? Então vamos imaginar que estou fazendo um desenhozinho. Não quero que fique forçado assim. Não ficou muito retinho, mas dá para a gente entender. É só para poder destacar aqui mesmo, para a gente recordar. Estou fazendo aqui como se fosse uma caixinha de sapato. Vamos imaginar que esse é reto, ou seja, aqui embaixo nós temos um retângulo, ou, no caso bom, quadrado, é esse paralelepípedo tem as dimensões todas iguais, a gente chama de cubo, tá bom? Mas então vamos imaginar, então a gente tem assim, Azinho, Bzinho e Czinho. Como nós estamos imaginando que aqui embaixo é um ângulo reto, ou seja, está falando de um retângulo, a área desse retângulo é calculada como sendo um comprimento vezes largura, A vezes B. E o que, que a gente aprende para o volume de um paralelepípedo? O volume de um paralelepípedo ele é sempre calculado como sendo a área da base vezes a altura desse paralelepípedo. E isso, então, é simplesmente a área da base A vezes B e tem a alturinha C. Então, você vai multiplicar as três dimensões. Então, é por isso que a gente fala, por exemplo, de volume em metros cúbicos, em centímetros cúbicos, em decímetros cúbicos, etc. Porque quando está falando de área, é metro quadrado, né? Então, um lado vezes o outro em duas dimensões. Então, a área, por exemplo, se fosse 5 e 6, 5 vezes 6, 30 metros quadrados. Se a altura fosse 2, então 5 vezes 6, 30, vezes 2, 60 metros cúbicos. Okay? Então, isso é só para recordar sobre o volume. Então, uma informação que vai ser útil para nós é o seguinte, como a gente precisa do volume em metros cúbicos, as outras dimensões já estão em metros, nós vamos pegar este 20 centímetros e transformar ele em metro, ok? E 20 centímetros é 0,2. Vamos manter vermelho, porque vai riscar aqui no preto, senão não aparece, né? Então, 20 centímetros é 0,2 metros, tá bom? Então, recorde esse 0,2 são os 20 centímetros. É só você lembrar que em 1 metro tem 100 centímetros. Se você pega de 20 dividido por 100, rende 3, dá 0,2, tá bom? E aí, o que vai ser útil para a gente? O que a gente vai fazer é o seguinte. Dentro aqui nós continuamos a ter paralelepípedo, certo? Na parte de azul eu tinha um paralelepípedo inicial e na de vermelho agora tem um final, que é o que acrescentou nesse volume. Então, o que nós tínhamos de volume inicial, vamos dizer assim, o que havia antes do objeto ser inserido era o seguinte: você precisava multiplicar as bases, né, as dimensões, que eram 6 e 5 da base, então 6 vezes 5, vezes essa altura de azul que nós não sabíamos, certo? Então, vou usar o termo Hzinho para ela.
Então, o volume inicial era 6 vezes 5 vezes H. Isso aqui, 30H. Como está todo mundo em metros, nós podemos imaginar que esse H também seja em metro, ok? É só você fazer igual, se não tivesse metro, você faz a conversão igual a gente fez para os 20 centímetros. Então, o volume inicial era 30H metro cúbico, ok? O volume, então, como a pedra está de amarelo, eu vou pôr aqui, então, o volume final, ou seja, o volume após a inserção desse objeto de amarelo aqui, tá bom? O que aconteceu? A base, as dimensões da base não mudam, 6 e 5, certo? Então a gente fica com 6 vezes 5. O que vai mudar é a altura que estava a nossa água. Antes ela estava nesse azulzinho e ela teve esse acréscimo de 0,2. Então, a que altura vai estar essa água do nosso aquário? Vou riscar aqui de vermelho aqui desse lado para você poder acompanhar. Tudo que tinha até esse primeiro pedacinho, essa primeira marcação que eu estou fazendo, era o que nós chamamos de Hzinho. Depois nós acrescentamos mais 0,2. Então a altura deste nosso aquário agora, da água do nosso aquário, se eu chamar de Hzão, o que a gente percebe é o seguinte. Então vou até deixar como Hzão aqui, mantendo a cor vermelha. Então chamei de Hzão, só porque vai ficar ruim escrever um desenho, Hzão. E o que a gente percebe é o seguinte, este Hzão era a altura inicial que tinha, o Hzinho, mais o acréscimo que foi de 20 centímetros, escrito em metros, 0,2, ok? Então, qual vai ser o volume final que nós temos para o nosso aquário? Então, o volume final, ele é 6 vezes 5, 30, Hzinho mais 0,2. E aí, olha só, 30 vezes Hzinho, então, 30 Hzinho, mais 30 vezes 0,2. 30 vezes 0,2, ok? Quem é 30H? 30H, você pode voltar aqui, ó, é o volume inicial. Isso era o volume inicial. Okay? 30 vezes 0,2 é 6. No caso, 6, as dimensões são todas em metros, 6 metros cúbicos. O que a gente está falando? Que o volume final, ele é o inicial, mais 6 metros cúbicos, ok? Então, como a quantidade de água não mudou, esse volume acrescido aqui é justamente o da pedra ou do objeto sólido que foi inserido. Okay? Então, qual é a conclusão que a gente chega? Que o objeto, o volume do objeto, a gente pode responder assim, o volume do objeto, ele era o volume final, ou seja, o volume após o objeto ser inserido, menos o quanto havia inicialmente, ok? E aí, então, se a gente faz o final menos o inicial, sobram só 6 metros cúbicos. Okay? Se você volta aqui comigo no gabarito, a gente for olhar as opções, a opção então é o item, o gabarito, né? O oficial, então é o item B, 6 metros cúbicos. Dessas questões que nós apresentamos aqui até o momento, foi realmente a mais elaboradinha, né, desse processo aqui de seleção PFG, mas ainda assim eram simples de entender o conceito, né? É só você lembrar como se calcula o volume de paralelepípedos. Vou até voltar aqui a tela para você. Se você então olhar as dimensões iniciais 6 e 5, esse pedacinho que está aqui é o que eu chamei de Hzinho. Okay? E aí houve esse acréscimo de vermelhozinho aqui de 20 centímetros, que é o volume após o objeto ser inserido. Então foi isso que nós chamamos de Hzão. Né? O Hzão aqui era o Hzinho inicial, mais os 20 centímetros em metro, então 0,2, tá bom? E aí, se a gente compara um com o outro, o volume final menos o inicial, a gente percebe que houve um acréscimo de 6 metros cúbicos, portanto, o volume do objeto inserido tem que ser de 6 metros cúbicos. Tá bom? Nós vamos encerrando por aqui. Se você gostou, eu vou pedir que você se inscreva no canal, ative as notificações, tá bom?
compartilhe para que esse material possa chegar em mais e mais pessoas. É isso, nós voltaremos em breve com novos vídeos. Muito obrigado e até a próxima.